Imagine uma noite tranquila, com um silêncio quase absoluto. De repente, uma sirene corta o ar, rápida e urgente. Dentro da ambulância, uma mãe prestes a dar à luz segura a mão de seu marido, tentando manter a calma enquanto as contrações apertam. Eles estão cheios de esperança, acreditando que logo estarão no hospital, prontos para receber seu bebê. Mas então tudo muda. No caminho, uma viatura policial bloqueia a passagem, e o que era uma corrida pela vida se torna um pesadelo. Tentam explicar, mas são recebidos com frieza, indiferença e hostilidade. Cada segundo conta e o medo se instala. Será que vão conseguir chegar ao hospital a tempo? Será que o bebê nascerá com segurança? Essa não é apenas uma história de uma noite difícil, é uma batalha por respeito e dignidade em um mundo que muitas vezes julga as pessoas pela aparência. Acompanhe essa jornada intensa, onde coragem e amor são postos à prova em meio à injustiça e ao preconceito. Uma história que mostra que mesmo na escuridão, a esperança pode ser o maior impulso para seguir em frente. A escuridão é cortada apenas pelo som urgente da sirene de uma ambulância. No centro desse cenário, uma mulher negra em trabalho de parto luta contra a dor, enquanto seu marido, ansioso, tenta confortá-la. A ambulância avança pelas ruas, tentando desesperadamente levá-la ao hospital. Mas a esperança de chegar a tempo começa a ruir quando uma viatura policial bloqueia o caminho. Naquele momento, meu coração acelerou. Eu estava estendida na maca, sentindo a dor das contrações, enquanto Mark, meu marido, segurava minha mão com força. Senti o pânico crescer quando percebi que o policial, ao nos abordar, não demonstrava nenhuma urgência ou preocupação com meu estado crítico. "Senhor, isso é uma emergência", explicou o paramédico Alex, tentando apaziguar a situação. Mas o policial, com um olhar frio e desdenhoso, sequer disfarçou o desprezo em sua expressão. "Ambulância ou não, vocês não estão acima da lei", disse, fixando seu olhar em Alex, que também era negro. Quando Alex tentou argumentar novamente, o policial se aproximou com uma postura ameaçadora, encurralando-o. Foi nesse instante, o policial deu um soco no rosto de Alex, só por causa da sua cor de pele. O soco foi um reflexo da indignação e da urgência. No momento em que vi Alex reagir, senti uma mistura de medo e alívio. Medo pelo que isso poderia desencadear e alívio por alguém finalmente ter feito algo diante daquele absurdo. O Alex cambaleou para trás, o rosto tomado pela raiva e pelo ódio. Não demorou para que ele sacasse o rádio e começasse a pedir reforços. Eu sabia que aquilo não terminaria bem. Naquele instante, com outra contração me rasgando, só conseguia pensar em nosso bebê e na necessidade urgente de sair dali. Mark se colocou ao lado de Alex, os dois de pé como uma barreira desesperada entre mim e aquele policial. Ele não desistiria tão fácil. Olhou diretamente para mim e sentiu o peso do que estava em jogo. "Ela está prestes a dar à luz. Precisamos sair daqui agora", Zrenia Mark gritou. Mas o policial apenas cruzou os braços e, com uma voz fria e distante, respondeu: "Não vou deixar ninguém avançar. Vocês vão esperar. É o que a lei diz." Por um momento, Mark tentou manter a calma. "Isso é sobre a cor da nossa pele, não é?" desafiou ele. O policial permaneceu em silêncio, mas seu olhar dizia tudo. Aquilo não era só sobre o sinal vermelho, era sobre controle, era sobre poder e sobre fazer com que ele, um homem negro, se sentisse pequeno e impotente. Naquela noite, a escuridão parecia mais pesada, como se a própria cidade estivesse testemunhando o abuso de poder e a injustiça acontecendo diante dos nossos olhos. As luzes da viatura refletiam nas janelas dos prédios ao redor e eu podia ver rostos curiosos espiando pelas cortinas. Todos assistiam, mas ninguém ousava intervir. Mark se aproximou mais do policial, o rosto tenso, os olhos faiscando. "Olha para ela!" ele gritou, apontando para mim. "Minha esposa está em trabalho de parto e você está nos mantendo aqui por nada?"
Você sabe o que está fazendo. O policial, visivelmente incomodado com o tom de voz de Mark, apenas apertou a mandíbula, como se estivesse decidido a mostrar quem tinha a última palavra. Acalme-se, ele disse, mas não era um pedido, era uma ordem. Um comando que soava como uma tentativa de colocar Mark no lugar dele. Se você não quiser piorar as coisas, sugiro que fique calado. Alex, o paramédico, ainda sentindo o impacto do soco que dera e agora com um pequeno corte no lábio, ergueu a voz novamente. Você está atrasando uma emergência médica. Tem noção do que isso significa? Minha paciente está em estado crítico. Cada minuto perdido aqui é um risco para ela e para o bebê. Mas o policial apenas o encarava, um brilho gélido no olhar, ignorando a dor evidente em mim e o desespero nos olhos de Mark e de Alex. Era como se nossa dor fosse insignificante, como se não importássemos. Era o tipo de desprezo que falava mais do que qualquer palavra. Mark respirou fundo, lutando para manter a calma. Ele se virou e segurou minha mão, tentando me tranquilizar. Vai dar tudo certo, Claire. Vamos sair daqui. Mas eu sabia que ele estava tentando se convencer, tanto quanto me acalmar. Seus dedos tremiam, sua voz falhava e a impotência que ele sentia transparecia em cada gesto. Ele queria lutar, queria proteger a mim e ao nosso bebê, mas como se enfrenta uma parede de ódio e preconceito? Foi então que outra viatura apareceu na esquina, com mais 2 policiais brancos, que chegaram e assumiram a mesma postura de indiferença. Um deles avaliou a cena, viu Alex com o lábio cortado e o outro policial massageando o maxilar após o soco e não hesitou em sacar as algemas. Você está detido por agressão a um oficial, anunciou, dirigindo-se a Alex, como se o fato de ele ser o único negro entre eles automaticamente o tornasse o culpado. A visão do policial avançando sobre Alex, com as algemas em mãos, fez o mundo girar ao meu redor. Minha respiração falhou e senti uma onda de desespero que foi além da dor física. Eu estava vulnerável, sem forças. E pior, sabia que eles estavam dispostos a nos fazer perder tudo, até mesmo a chance de salvar nosso filho. Mark se lançou entre Alex e o policial, abrindo os braços como um escudo. Você não vai prender ele. Estamos em uma ambulância. Ele está cuidando da minha esposa. Ele está aqui para salvar vidas, enquanto você está aqui só para manter a gente parado, só para nos intimidar. Senhor, saia da frente ou você também vai preso por obstrução da justiça, respondeu o policial, a voz carregada de sarcasmo e superioridade. A lei é para todos, certo? Ou você acha que está acima dela? Ele riu, um som seco e amargo que apenas fez meu sangue gelar ainda mais. E enquanto isso, eu me contorcia de dor. Cada contração era uma lembrança brutal de que o tempo estava contra nós. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não eram só de dor. Eram de revolta, de medo, de perceber que para eles nós éramos apenas mais uma família negra que eles podiam humilhar sem nenhuma consequência. No fundo, eu sabia que não era só uma questão de seguir a lei. Era sobre manter a gente no chão. Era sobre nos mostrar que eles estavam no comando e que não tínhamos direito a questioná-los. Alex, sem escolha, colocou as mãos para frente, permitindo que o policial o algemasse. Seu olhar era de desespero, mas também de uma raiva reprimida, de uma injustiça engolida. Você não sabe o que está fazendo. Está colocando a vida dela em risco, ele disse, encarando o policial com uma firmeza que me fez sentir orgulho, mesmo naquele momento de agonia. O policial, sem expressão, respondeu friamente. Se você não quisesse problemas, não deveria ter se exaltado, não deveria ter reagido, não deveria estar aqui. Eu senti meu corpo se encolher, o horror daquelas palavras ecoando na minha mente. Não deveria estar aqui. Era como se ele estivesse dizendo que nós não pertencíamos a esse espaço, que não tínhamos direito de exigir socorro, de pedir dignidade. E eu me perguntei,
Quantas outras vezes pessoas como nós já ouviram aquelas palavras? Enquanto o policial afastava Alex, Mark olhou para mim, tentando esconder o medo no olhar. Claire, eu vou lutar por você. Vamos sair dessa, eu prometo. A sirene de outra ambulância soou ao longe, e por um segundo tive a esperança de que alguém poderia finalmente intervir. Mas, enquanto mais viaturas chegavam, percebi que estávamos cada vez mais isolados e que eles fariam de tudo para nos manter ali, vulneráveis e expostos, como se nossa dor fosse apenas um detalhe insignificante diante do que realmente importava para eles: o controle, o poder e a cor da nossa pele. Eu sentia a dor das contrações cada vez mais intensas, como ondas que esmagavam meu corpo e o pouco de esperança que ainda restava. Olhei para Mark com o rosto contraído pela raiva e pela impotência e queria poder transmitir algum consolo, mas era como se toda a força que eu tinha estivesse sendo drenada naquele instante. Mas 2 policiais chegaram, como se a presença de tantos fosse necessária para lidar com uma mulher em trabalho de parto, um marido desesperado e um paramédico algemado. Cada novo rosto trazia a mesma expressão de desprezo, como se tudo aquilo fosse um incômodo, como se estivéssemos atrapalhando uma ordem maior. E nenhum deles sequer olhava para mim, não como alguém que precisava de ajuda. Me olhavam como se eu fosse apenas uma distração indesejável em sua noite de plantão. Mark, incapaz de conter a indignação, se aproximou dos policiais e gritou: "Por que estão fazendo isso? Minha esposa e meu filho estão em perigo. Ela precisa de ajuda agora. Vocês todos são cegos para isso? Ou só estão se divertindo com o nosso desespero?" Um dos policiais, um homem mais velho e com o rosto marcado de rugas, se aproximou com um sorrisinho frio. "Olha só, um pai protetor. Tem muita gente precisando de ajuda por aí. Vocês não são diferentes de ninguém, não são especiais." "Não somos especiais", Mark respondeu, sua voz carregada de um sarcasmo amargo. "Ela está em trabalho de parto e você vai mesmo fingir que isso é só um inconveniente? Qual é o seu problema? Se fosse uma mulher branca, será que você faria a mesma coisa?" Essa última pergunta pareceu atingir o policial como um golpe, e ele cerrou os punhos, visivelmente incomodado com a acusação. Ele não respondeu, mas o silêncio dele era resposta suficiente. Eu conseguia ver que para ele não éramos apenas qualquer um. Éramos intrusos em um sistema que nunca nos enxergou como pessoas dignas de cuidado. Senti outra contração violenta e um grito escapou dos meus lábios. Mark correu até mim, me segurando, os olhos brilhando com uma fúria contida. "Eu juro, Claire, vamos sair daqui. Eu não vou deixar eles nos fazerem mal." Mas eu sabia que ele também estava com medo. Por trás de sua força, eu sentia a preocupação, a incerteza e a impotência de um homem que queria proteger a sua família, mas se via contra uma parede de concreto e preconceito. Um dos policiais, que ainda segurava Alex pelas algemas, olhou para ele e sussurrou, baixo o suficiente para que ninguém mais ouvisse: "Isso é o que você ganha por querer ser herói, por querer agir como se tivesse algum direito de enfrentar a gente." Alex apenas o encarou, e eu podia ver nos olhos dele a dor de todas as vezes que fora tratado daquela forma, todas as vezes que sua cor foi mais importante que suas intenções ou seu valor como pessoa. E no fundo, senti uma tristeza profunda por saber que meu filho nasceria num mundo onde pessoas como Alex e Mark tinham que lutar, a cada passo, para serem vistas como iguais. O som de uma nova sirene cortou o ar, desta vez mais próximo, e um carro de um oficial superior estacionou com pressa a poucos metros de distância. Todos os policiais na cena recuaram um pouco quando o oficial, um homem alto, branco, de expressão severa, desceu do carro. Ele observou a situação com um olhar firme, avaliando cada um dos seus subordinados, e por um segundo eu tive esperança de que ele pudesse perceber a gravidade do que estava acontecendo.
Alguém pode me explicar o que diabos está acontecendo aqui? Ele perguntou, com uma voz que não deixava espaço para desculpas. O policial que havia confrontado Mark tentou justificar. Eles passaram no sinal vermelho, senhor. O motorista da ambulância agrediu um de nossos homens e agora precisamos controlar a situação. O oficial olhou para mim e viu meu rosto pálido, os fios de suor escorrendo e o tremor que tomava conta de todo o meu corpo. Ele olhou para Alex, ainda algemado e com o lábio cortado, e depois voltou-se para o policial que lhe dera explicações. Você acha mesmo que isso justifica manter uma mulher em trabalho de parto esperando na rua? E quem te deu permissão para algemar o paramédico que estava tentando salvar uma vida? A tensão no ar mudou, como se a chegada daquele oficial tivesse restaurado um pouco do equilíbrio. Os policiais ficaram em silêncio e o que estava segurando Alex, constrangido, tirou as algemas, liberando-o, mas o dano já estava feito. Alex massageou os pulsos e voltou para o lado da ambulância, me lançando um olhar que dizia: "Estou aqui, eu não vou abandonar você." O oficial se aproximou de mim e de Mark, visivelmente envergonhado pelo comportamento dos policiais sob seu comando. "Sinto muito por tudo isso", disse ele com uma voz que parecia sincera. "Isso nunca deveria ter acontecido. Vamos garantir que vocês cheguem ao hospital agora." Mark assentiu, mas eu pude ver que ele ainda estava em choque, sem acreditar totalmente que finalmente estaríamos livres daquele pesadelo. O oficial se afastou, dando instruções para que os policiais liberassem o caminho. Finalmente, a ambulância ligou novamente as sirenes e começou a se mover. Enquanto o veículo avançava, ainda sentia uma onda de alívio misturado com tristeza. A dor física era insuportável, mas o que doía mais era saber que, naquela noite, não foi apenas o meu corpo que sofreu, foi a nossa dignidade, a nossa humanidade. E ao olhar para Mark, senti que, embora estivéssemos a caminho do hospital, esse não era o fim. Enquanto a ambulância arrancava, senti uma mistura tão intensa de alívio e dor que minhas lágrimas escorriam sem que eu pudesse controlá-las. Cada segundo perdido naquela rua parecia uma ferida aberta, latejando, que mesmo o som das sirenes não podia aliviar. Olhei para Mark ao meu lado, sua mão segurando a minha com uma força desesperada, como se quisesse, com esse gesto, me proteger de toda dor, de toda injustiça que havíamos acabado de enfrentar. "Estamos quase lá, Claire", ele sussurrou, embora sua voz tremesse tanto quanto eu. Olhei para ele, e nossos olhares se encontraram, revelando o medo que tentávamos esconder um do outro. A noite escura lá fora, o som dos pneus passando velozmente sobre a estrada, tudo se misturava, e eu sentia que não estávamos apenas correndo contra o tempo, mas contra algo muito mais forte, uma força invisível que queria nos parar, nos humilhar, como se nossas vidas fossem um fardo a ser carregado. No banco da frente, Alex estava novamente ao lado do motorista, com o rosto marcado pelo cansaço e pela dor. Ele se virou e olhou para mim, fazendo um sinal discreto com a cabeça, como quem diz: "Vai dar tudo certo, não desista." Mas eu sabia que até ele carregava dúvidas. Vi o corte em seu lábio, o olhar perdido por tudo o que havia acabado de acontecer, e me doeu perceber que ele estava ali, no fundo, tão vulnerável quanto nós. Só mais uma noite de trabalho, uma emergência que ele enfrentava com coragem, mas que acabou virando um pesadelo de proporções inimagináveis. "Alex", sussurrei com a voz fraca, tentando agradecê-lo, mas ele só assentiu, como se não precisasse de mais palavras. Naquela noite, as palavras eram pouco diante do que enfrentamos. A dor me cortou novamente e gritei involuntariamente, minha voz ecoando dentro da ambulância. "Mark, eu não sei se consigo. Está doendo tanto." Ele apertou minha mão com ainda mais força, os olhos vermelhos de lágrimas contidas. "Você consegue, Claire. Estamos quase lá. Por favor, aguente só mais um pouco.
Nosso filho está esperando por você. Mas o medo estava me consumindo. Eu tinha passado tanto tempo presa naquela rua, enfrentando a indiferença e o ódio daqueles policiais, que era como se meu corpo estivesse desistindo. A dor das contrações era imensa, mas o que doía mais era saber que poderíamos ter perdido tudo naquela noite. Nossa paz, nossa dignidade e até mesmo a chance de ver nosso filho nascer com segurança. Finalmente, a ambulância parou em frente ao hospital. As portas se abriram e vi enfermeiros e médicos correndo na nossa direção, prontos para nos ajudar. A equipe médica abriu espaço e eu senti o toque gentil das enfermeiras me guiando, me dando palavras de encorajamento que eu já quase não conseguia ouvir. Vai ficar tudo bem, Claire. Estamos com você, uma das enfermeiras sussurrou, sua voz como um fio de esperança num mar de desespero. Eu olhei para Mark enquanto me levavam para dentro do hospital. Ele andava ao meu lado, sua mão ainda entrelaçada à minha, como se estivesse me guiando por aquele corredor interminável, como se estivesse me dando forças para não desistir. Cada passo parecia uma eternidade, mas finalmente cruzamos as portas da sala de parto. Eu não sabia o que esperar, se conseguiria suportar tudo, se meu corpo resistiria. Mas senti o toque firme das enfermeiras, o som encorajador do médico e as palavras de Mark que sussurrava ao meu ouvido. Estou aqui, Claire. Nunca vou sair do seu lado. Nós vamos vencer isso, juntos. As contrações aumentaram e tudo ao meu redor se tornou um borrão de luzes e vozes. Eu já não via nada com clareza, apenas o rosto de Mark ao meu lado, seus olhos fixos nos meus, e a certeza em seu olhar que me fazia acreditar que, apesar de tudo, eu conseguiria. Tentei me agarrar a isso, a esse último fio de esperança, enquanto a dor tomava conta de mim, enquanto sentia que estava atravessando um mar revolto, onde a cada onda de sofrimento eu afundava mais, mas tinha que emergir, tinha que lutar. E então, num instante quase sobrenatural, ouvi o som mais esperado da minha vida. O choro frágil, puro, de um recém-nascido. Era o som da vitória, da vida, e o peso de tudo o que havíamos enfrentado parecia se dissolver naquele momento. Meu coração se encheu de um amor tão forte que a dor ficou pequena diante da gratidão que senti. Mark, ao meu lado, chorava em silêncio, as lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto ele olhava nosso bebê com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era como se ele estivesse vendo, naquele pequeno ser, a prova de que nossa luta não tinha sido em vão. Ele se inclinou sobre mim, me beijando suavemente na testa e sussurrou: "Você conseguiu, Claire. Nós conseguimos." A enfermeira colocou nosso filho em meus braços e eu olhei para aquele rostinho tão delicado, tão perfeito, e soube que nunca permitiria que ele sofresse a dor que enfrentamos naquela noite. Ele merecia um mundo melhor, um mundo onde o amor e a dignidade fossem respeitados, onde ele pudesse crescer sem medo, onde pudesse ser livre. Ali, com Mark ao meu lado e nosso filho em meus braços, senti que nossa vitória ia além do nascimento. Tínhamos superado o preconceito, a dor, a injustiça, e naquele momento éramos mais fortes, mais determinados. Sabíamos que a estrada não seria fácil, que o mundo ainda carregava sombras e barreiras, mas estávamos dispostos a enfrentá-las, a lutar, porque tínhamos algo ainda mais poderoso nos guiando: o amor e a coragem de uma família que nunca desistiria, não importa o que acontecesse. Enquanto nossos olhos se encontravam sobre o bebê, soubemos que a história daquela noite se tornaria nossa força, nossa promessa de que sempre lutaríamos por nós mesmos e principalmente por ele. E ao sair daquele hospital, a cidade nunca mais seria a mesma. Nós também não seríamos. Nos dias que se seguiram, tudo parecia um sonho frágil, onde a felicidade e a inquietação conviviam lado a lado. Eu ainda sentia as marcas daquela noite sombria, o peso do desespero, a sombra de tudo o que enfrentamos.
Mas a cada olhar para o nosso bebê, a cada sorriso de Mark ao vê-lo, eu sabia que algo em nós havia mudado profundamente. Aquela experiência, embora dolorosa, nos unira de uma forma que só o amor e a luta conseguem fazer. Ainda no hospital, recebemos visitas de amigos e familiares. Todos pareciam aliviados ao ver que estávamos bem, que nosso bebê estava saudável. Mas a história daquela noite já havia começado a circular. Os vídeos feitos pelas pessoas na rua haviam se espalhado, e a indignação ganhava força. Paul, meu pai, o promotor público da cidade, também apareceu, seu rosto refletindo a gravidade do que tinha acontecido. Claire, Mark, ele começou, a voz carregada de preocupação e determinação. Eu soube do que houve com vocês. Nenhuma família deveria passar pelo que passaram. Esse policial abusou de sua autoridade e o departamento precisa responder por isso. Mark assentiu, seus olhos ainda sombrios. Ele apertou minha mão, como se estivesse pronto para tudo. Paul, eu não vou deixar isso passar. Não vou esquecer o que ele fez com a gente, o que ele fez com Alex, o que ele fez com a Claire. Nosso filho quase não nasceu em segurança por causa dele. Mark falou com firmeza, mas eu sabia que suas palavras vinham de uma dor profunda, de uma ferida que aquela noite havia aberto. Paul assentiu, colocando a mão no ombro de Mark. Eu entendo, filho. Vamos fazer isso do jeito certo. Eu prometo que a justiça será feita. Naquela mesma semana, um processo foi aberto contra o policial Thompson. E não éramos os únicos dispostos a lutar. Outras pessoas começaram a se manifestar, contando experiências de abuso e discriminação nas mãos dele. Era como se nosso caso tivesse iluminado algo que estava escondido, algo que muitas pessoas na cidade já conheciam, mas que nunca fora confrontado. O nome de Thompson logo se tornou símbolo do abuso e do preconceito institucionalizado. As redes sociais estavam em polvorosa e a mídia cobria o caso com intensidade, revelando não apenas o que aconteceu conosco, mas também outros relatos de injustiça e racismo. Enquanto isso, Mark e eu tentávamos nos adaptar a uma nova vida com nosso filho. Ele era tão pequeno, tão delicado, que cada momento ao lado dele parecia uma bênção, uma cura para os traumas que carregávamos. Mas, ao mesmo tempo, cada vez que ouvíamos as notícias sobre o caso, cada vez que víamos os vídeos daquela noite sendo compartilhados, era como reviver o sofrimento e a humilhação. Sabíamos que, embora nosso filho estivesse bem, a luta por justiça ainda estava longe de acabar. Então, o dia do julgamento chegou. Paul estava à frente da acusação, determinado a mostrar a todos o que realmente aconteceu naquela noite. Eu e Mark estávamos sentados no tribunal, rodeados por amigos, familiares e até desconhecidos que haviam ouvido nossa história e queriam nos apoiar. Sentada ali, segurando a mão de Mark, senti cada fibra do meu ser vibrar com a memória daquela noite. Eu olhei para Alex, que estava ali como testemunha, o rosto ainda marcado pela experiência brutal, mas os olhos firmes, prontos para contar tudo o que havia passado. Paul fez questão de mostrar todos os vídeos que haviam sido gravados. O silêncio na sala de audiência era profundo, pesado. A cada imagem que mostrava Thompson bloqueando a ambulância, a cada momento em que ele ignorava nossos pedidos de socorro, eu sentia o ar pesar ainda mais. A audiência inteira parecia prender a respiração, chocada com a brutalidade fria e calculista daquela abordagem. Mark se inclinou e sussurrou para mim. Estamos fazendo a coisa certa, Claire. Estamos aqui para garantir que ele não faça isso com mais ninguém. Quando Thompson subiu ao banco das testemunhas, o advogado de defesa tentou desviar o foco, argumentando que ele estava seguindo o protocolo e fazendo seu trabalho. Mas ninguém parecia convencido. O juiz, sério e atento, observava cada detalhe com um olhar incrédulo.
Era como se, diante dos fatos, qualquer tentativa de justificar aquele abuso de poder se tornasse um insulto. Alex foi chamado para depor. Ele contou tudo, com a voz calma, mas cheia de emoção. Contou como tentou explicar a emergência, como foi empurrado e depois algemado, tudo isso enquanto eu sofria dentro da ambulância. Suas palavras ecoaram pela sala, cada frase carregada de uma verdade que ninguém poderia negar. Eu senti orgulho dele, da coragem que demonstrou ao reviver tudo aquilo diante de todos. Depois de dias de depoimentos e provas, o julgamento chegou ao fim. Quando o juiz anunciou que Thompson fora considerado culpado de abuso de autoridade, obstrução de emergência e discriminação, senti uma onda de alívio tomar conta de mim. A justiça havia sido feita. Após o julgamento, a cidade começou a discutir seriamente sobre racismo e abuso policial. Paul, determinado a transformar o caso em algo ainda maior, trabalhou com a comunidade para implementar novas regras de conduta e treinamentos para a polícia local. Ele queria garantir que nenhuma família, nenhuma pessoa negra jamais passasse pelo que passamos. Ele acreditava que o que enfrentamos naquela noite deveria servir como uma lição para a cidade. De volta ao hospital, ainda tentando processar tudo o que havíamos vivido, senti uma nova paz ao lado de Mark e do nosso bebê. A vida, finalmente, começava a ganhar um novo sentido. A dor, embora profunda, se transformava em uma força, em uma promessa silenciosa de que protegeríamos nosso filho de qualquer injustiça, que ensinaríamos a ele sobre sua dignidade, sobre sua força, sobre o valor de lutar pelo que é justo. Aos poucos, começamos a encontrar uma rotina, a nos adaptar a essa nova vida como família. Nosso bebê crescia a cada dia, seus pequenos gestos e sorrisos trazendo alegria e um amor que curava. Mas sempre que a lembrança daquela noite voltava, eu me prometia que nunca deixaria o que aconteceu ser esquecido. Nosso filho um dia saberia da luta que travamos por ele, da coragem que tivemos para enfrentar uma noite de escuridão. Naquela noite, quando todos os pesadelos haviam passado, senti que, por pior que tudo tivesse sido, éramos uma família mais forte e mais unida do que jamais imaginei. E com Mark ao meu lado e nosso filho em meus braços, finalmente entendi o verdadeiro sentido de coragem. Os meses que se seguiram foram de renascimento e de adaptação. Mark e eu nos revezávamos entre as noites em claro com o bebê e as novas responsabilidades que haviam surgido depois daquele julgamento. Nossa história se espalhou pela cidade e logo pelo país. Em cada esquina sentíamos o olhar atento das pessoas. Algumas cheias de apoio e solidariedade, outras com a frieza de quem não entende, de quem preferia que tivéssemos aceitado o que aconteceu em silêncio. Mas, apesar das cicatrizes, nosso espírito estava mais forte do que nunca. Certa noite, enquanto colocávamos nosso filho para dormir, Mark me puxou para perto e disse baixinho: "Eu fico pensando no futuro dele, sabe? Como será esse mundo que ele vai conhecer, o que ele vai encontrar e como vamos prepará-lo para tudo isso?" Eu respirei fundo, ainda afetada por todas as lembranças daquela noite e pela certeza de que em algum momento teríamos que compartilhar nossa história com ele. Quando ele crescer, Mark, vai saber de tudo o que passamos. Vamos ensinar a ele sobre sua força e sua dignidade, sobre a importância de lutar pelo que é certo. E quando ele ouvir sobre aquela noite, quero que ele sinta orgulho de nós. Mark assentiu, olhando para o bebê adormecido com um misto de ternura e determinação. Ele vai saber que por ele enfrentamos o mundo e que sempre estaremos aqui para ele, seja qual for o desafio. Os meses viraram anos e nosso filho crescia, sua curiosidade e energia iluminando a nossa casa. Sempre que via fotos daquele período ou que ouvia relatos de novas histórias de injustiça, eu sentia a antiga tensão no peito.
Um lembrete de que nossa luta era contínua, de que o mundo não mudava de uma vez. Mas, ao ver o sorriso do nosso filho, eu sabia que estávamos prontos para enfrentar qualquer coisa. Ele nos inspirava, nos desafiava e nos lembrava do porquê de tudo aquilo. Numa tarde ensolarada, enquanto brincávamos no parque, nosso filho nos olhou com seus olhos curiosos, aquele brilho inquieto e curioso que sempre me fazia sorrir. Mãe, pai, eu sei que um dia vocês vão me contar uma história muito importante, né? Disse ele, como se tivesse lido nossos pensamentos. Olhamos um para o outro, surpresos e emocionados. E então Mark, segurando sua pequena mão, apenas sorriu e respondeu: Sim, meu filho, um dia você vai ouvir tudo. E enquanto caminhávamos para casa, senti que esse um dia seria um novo começo. Um dia em que nosso filho entenderia o que significa enfrentar a escuridão e que, apesar de tudo, a força e o amor que compartilhamos seriam sempre a nossa maior vitória. Se essa história te tocou, curta o vídeo, compartilhe com quem você ama e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Queremos ouvir você. Escreva nos comentários o que achou dessa jornada e deixe uma frase de coragem e superação que inspire outras pessoas. Vamos espalhar essa mensagem juntos.